Salve, salve, aterrorizados! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir o vídeo. Sonhos destruídos por causa de um lobisomem. Saudações a todos do canal, essa é a minha história sobrenatural. Me chamo Thaisa. Era a meados do mês de julho de 1980. Me lembro que estava muito frio aquela noite. Eu estava com 8 anos na época, mas mesmo assim nunca esqueci o ocorrido. Mas para melhor entendimento, começarei relatando os acontecimentos que ocorreram durante todo o dia antes de chegar até aquela noite fatídica. Aquele dia amanheceu como qualquer outro no pequeno sítio onde morávamos, lá no sul do país. Estava muito frio mesmo. Me levantei, passei no quarto da minha mãe, que tinha acabado de ganhar neném. Então, ela ainda estava deitada junto com a minha irmãzinha recém-nascida. Dei um beijinho nelas. Minha mãe até disse para eu voltar para a cama ou ficar deitada com ela lá na cama dela. Mas eu era muito espoleta. Bastava ouvir o barulho das vacas no curral, onde meu pai tirava o leite, que eu já pulava da cama para ir lá ficar com ele. E nesse dia não foi diferente. Dei um beijo na minha mãe, na minha irmãzinha e saí correndo em direção à porta da cozinha para ir lá no curral ficar com o meu pai. Me lembro de ter visto a minha avó em pé ao lado do fogão a lenha. Gritei: "Benção, vó!" Ela sorrindo disse: "Deus te abençoe, Pimentinha." Era assim que todos me chamavam, pois eu era muito miudinha, de cabelos vermelhos e toda sardenta, e muito serelepe. Corri até o curral. Eu ficava no piquete, junto com os bezerros. Subia no cercadinho e ficava vendo meu pai tirar leite. Essa era a parte do dia que eu mais gostava. Mais ainda quando meu pai colocava café em uma caneca que sempre ficava lá e tirava o leite na hora para eu tomar. Até hoje me lembro do cheiro e do sabor que tinha aquele leite. Sem contar a espuminha que ficava em cima. Saudades! Eu estava lá com o meu pai tomando meu leite quando chegou um peão a galope. Ele desceu muito rápido do cavalo e disse que precisava falar urgente com o meu pai. Meu pai então saiu do curral e foi lá para o fundo do mangueirão conversar com aquele peão. E eu fiquei lá no piquete brincando com os bezerros. Depois de alguns minutos, meu pai voltou para terminar de ordenhar 2 vacas que faltavam. Mas notei que ele estava diferente, mais quieto. Pude notar que na hora de passar o leite na peneira fina, as mãos dele tremiam muito. Eu nunca tinha visto as mãos do meu pai tremerem. Eu sempre ia com ele levar o leite na porteira para entregar para o caminhão do laticínio. Mas aquele dia ele não deixou eu ir. Disse que eu precisava ficar com a minha mãe e com a minha avó. Até a minha avó estranhou a atitude do meu pai, mas ele apenas disse para que ela trancasse a casa e não abrisse enquanto ele não voltasse, e que ela também não atendesse ninguém se por acaso alguém ali aparecesse. Eu fiquei muito brava por meu pai não me levar e me tranquei no meu quarto. E lá fiquei. Minha mãe e a minha avó me deixaram. Naquela época não se dava muita atenção para birra de criança como fazem hoje. Então fiquei lá. Como ninguém me deu atenção,
destranquei a tramela da porta e me deitei na minha cama. E finalmente ouvi a caminhonete do meu pai chegando em casa. Ele entrou e logo ele foi até o meu quarto. E eu, brava com ele, fingi que eu estava dormindo. Então ele saiu e foi para o quarto dele. O quarto dele e da mamãe, né? Logo ouvi que a vovó também entrou no quarto e eles fecharam a porta. Eu achei muito estranho eles se fecharem no quarto. Então me levantei e fui andando bem devagar para não fazer barulho e encostei o ouvido na parede para ouvir o que eles estavam falando. Meu pai disse a elas que era melhor que eu estivesse dormindo mesmo. Assim eu não ouviria a conversa dos adultos. Ele então disse que estava muito assustado com o que tinha visto. Disse que o sítio vizinho tinha sido atacado por alguma besta selvagem. O bicho tinha eliminado todas as galinhas do galinheiro do homem, destroçando bezerros e pior. Atacou a tapera de um dos empregados do homem quando a esposa do pobre estava recolhendo roupas no varal. A mulher estava grávida e o bicho rasgou-lhe a barriga e arrancou o feto de lá. Por sorte, o marido dela atirou no bicho e a criatura correu para o mato. O dono do sítio levou a mulher para o hospital na cidade vizinha. E aí, enquanto ele a levava, o marido dela veio avisar que o bicho que atacou os bichos e a esposa dele era com certeza o famigerado lobisomem. Aí ele me pediu para passar lá e ver o estado em que o sítio ficou. Por isso não levei a Thaísa comigo quando fui levar o leite hoje e pedi para trancarem tudo, pois pensei que pudesse ser coisa de bicho do mato. Mas o que eu vi lá, meu Deus, aquilo não foi feito por nenhum bicho desse mundo. É coisa do cramunhão mesmo. Eu ouvi meu pai falando aquelas coisas para minha mãe e para minha avó. Fiquei muito assustada e corri para o meu quarto e fiquei lá, morrendo de medo de tudo que ouvi. O dia passou rápido e a tardinha não demorou a chegar. Nós estávamos jantando, quer dizer, todos estavam tentando comer. Eu não consegui engolir. Eu estava muito assustada com tudo o que eu tinha ouvido de maneira clandestina, né? Ouvido meus pais falarem. Foi quando, do nada, os cachorros começaram a latir e latir e latir. Meu pai saiu para ver o que era. E logo ele voltou junto com um senhorzinho que disse que estava de passagem e estava com fome. E também precisava de um lugar para passar a noite. Meu pai deu comida para aquele senhorzinho e deixou mesmo dormir lá em casa. Não demorou muito, a noite chegou. Estava muito fria aquela noite. Então meu pai pediu para que eu fosse dormir no quarto com a minha mãe e ele e aquele senhorzinho dormiriam no meu quarto. Eu sabia que o meu pai era com medo do tal lobisomem. Minha mãe estava visivelmente preocupada e a minha avó fazendo de tudo para ver se eu dormia. Mas eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Estava muito assustada com aquilo que eu tinha ouvido antes. Não sei ao certo que horas eram, pois, como eu disse, eu tinha apenas
8 anos naquela época. Só me lembro que os cachorros começaram a latir, mas não estavam latindo como eles latiam normalmente, mas latiam enlouquecidamente e começaram a atacar alguma coisa grande, pois dava para ouvir as pisadas pesadas do lado de fora da casa. Logo ouvimos gritos e choro dos cachorros, acompanhados de um grunhido muito forte. Depois, a criatura começou a bater muito forte na janela do quarto onde a gente estava. Minha avó instintivamente correu para tentar segurar a janela. Logo, meu pai também entrou no quarto e começou a ajudar a minha avó a segurar. De repente, o bicho parou de bater na janela e começou a correr em volta da casa, rosnando e grunhindo. Depois começaram as pancadas fortes na porta da cozinha. As paredes todas da casa eram de madeira e chegavam a balançar com os golpes que recebiam daquela coisa que estava lá fora. A porta estava quase cedendo e o meu pai descarregou a arma na direção da porta. O bicho parou por um tempo e não demorou muito. As pancadas começaram novamente. Mamãe e a minha avó estavam rezando e meu pai de frente com a porta segurando um facão de cortar cana na mão. Ninguém estava prestando atenção no senhorzinho que estava lá em casa. Foi quando eu vi o velho abrindo a janela e sair por ela. Corri para fechar a janela que o senhorzinho tinha saído e juro que vi aquele senhorzinho virando bicho também. Corri, contei para o meu pai e acabei esquecendo a dita janela aberta. Meu pai correu fechar a janela. Logo o bicho que estava batendo na porta parou de bater. E deu para ouvir um barulhão, sabe? Como se estivesse se embolando com outro bicho grande no quintal. Meu pai correu olhar pelas frestas da madeira. Enquanto isso, a minha mãe e a minha avó só rezavam e rezavam e rezavam. Meu pai estava tão entretido olhando pelas frestas da madeira que nem percebeu que eu também estava olhando. E eu vou descrever agora o que eu vi. Vi 2 bichos muito grandes, bem maior que o papai. Os bichos eram pretos e peludos e rosnavam um para o outro e se embolavam no chão. Não vi detalhes das criaturas, mas pelo que me lembro em minhas lembranças de criança, é como se fossem 2 cachorros, daqueles pastor alemão, com corpo de homem, pois ficavam em pé como homens e brigavam igual homens. Eles saltavam, rosnavam e grunhiam. Era horrível. Chegavam a arrancar pedaços um do outro durante aquela briga. Um tinha olhos vermelhos, isso eu nunca vou esquecer, e o outro tinha olhos amarelos. Ambos os olhos dos 2 monstros brilhavam muito. Depois de muita briga, o de olhos vermelhos saiu correndo nas 4 patas, todo cheio de sangue e cambaleando. O outro de olhos amarelos ficou em pé, deu um urro e depois caiu no chão.
Assim que ele caiu, deu para ver que aquele bicho começou a convulsionar e os pelos do corpo dele começaram a sumir. O bicho estava virando gente. Meu pai nem notou que eu estava ali, ao lado dele, vendo tudo aquilo. E ele se levantou e, com um facão na mão, foi até perto do bicho, que já não era mais o bicho. Aí eu vi meu pai, naquele frio que estava fazendo, arrancar a blusa e tentar estancar o sangue daquele ser que estava ali, morrendo de hemorragia, pois aquele era o senhorzinho que estava lá em casa. Aquele senhorzinho, na agonia da morte, disse para o meu pai entrar, que não havia mais nada que podia ser feito por ele. Mas assim que amanhecesse, meu pai pegasse a família e fosse para bem longe dali, pois o outro bicho ainda estava vivo e poderia voltar, e talvez não fosse o único por ali. Depois de falar isso, o senhorzinho faleceu. Meu pai entrou correndo para dentro pegar um lençol para cobrir a nudez do homem e disse para eu ir com a minha mãe. Mas quando meu pai foi cobrir o corpo do senhorzinho, o mesmo havia desaparecido sem deixar rastro. Assim que o dia amanheceu, meu pai enterrou os nossos cachorros. Eles não me deixaram ver, mas eu sei que os pobres ficaram em pedaços. Meu pai pegou o que deu para pôr na caminhonete e fomos para casa de um tio na capital. E depois do ocorrido, nunca mais voltamos morar em sítio. Não contamos essa história para ninguém fora da família, para não parecermos malucos. Depois de casada, fui passear naquela região onde morei com a minha família. Nossa casa está abandonada e o mato tomou conta de tudo. O sítio vizinho também está nas mesmas condições. Meu pai e a minha avó já se foram. Minha irmã foi morar no exterior. Minha mãe mora comigo, já está com a idade bem avançada. Às vezes ainda me pego em lágrimas, lembrando da vida que eu tinha lá, da caneca de leite tirado na hora por meu pai e o melhor momento do dia. Aquele era o melhor momento do dia na minha infância, que nunca mais foi a mesma depois daquele ataque de lobisomem. Ou seja, aquele lobisomem não tirou nossas vidas, mas destruiu a minha família. Destruiu a perfeição que era a nossa vida, sem contar nos traumas que deixou. Só sinto pelo senhorzinho. Aterrorizados é uma história bem triste, né? E enigmática, né? Quando começou a me contar a minha amiga, eu achei que ela ia dizer que o lobisomem tinha tirado pessoas dela, né? Mas não, tirou a vida que ela, na sua visão de criança, achava ser a vida perfeita, que nunca mais voltou a ser a mesma. E vocês, o que acharam dessa história? Vamos para a próxima de hoje? Passei a crer no sobrenatural só quando eu vi um lobisomem. Salve, Angel! Salve, aterrorizados! Depois de muito pensar e ponderar sobre o assunto, decidi enviar-lhe o meu relato. Os nomes já estão trocados. Então, Angel, pode ler tranquilamente. Não haverá problemas, isso eu garanto.
Me chamo Luciana e moro nos dias de hoje no bairro do Murumbi, aqui na cidade de São Paulo. Mas o que vou relatar aqui agora me aconteceu há 20 anos atrás, quando fui passar as férias de final de ano na casa da minha avó Francisca, em uma fazenda produtora de leite, lá para os confins do Paraná. Na época, eu estava com pouco mais de 25 anos e tinha terminado a minha faculdade de filosofia. E nessa faculdade fiz várias amizades, sabe? Amigos que pensavam assim como eu. Sim, pensavam como eu. Vou ressaltar aqui que sempre questionei tudo o que era sobrenatural. Eu não acreditava em nada que não fosse provado cientificamente. Até ria das religiões, pois sempre achei que elas só serviam para conduzir pessoas como gado de manobra, sabe? Para poderem se dar bem. Então, tudo que envolvesse algo sobrenatural, para mim, não passava de charlatanismo, ou seja, meios de arrancar dinheiro dos mais ignorantes, e acabei conhecendo várias pessoas que, como eu, também pensava assim. Era exatamente assim que eu pensava na época. Estou deixando aqui frisado. Mas sempre tem um mais, né? Mas eu mal sabia que o meu modo de pensar mudaria drasticamente da água para o vinho. Mas enfim, vamos aos fatos. Cheguei na fazenda onde a minha avó morava em uma segunda-feira. Cheguei morrendo de saudades da avó Francisca, dos meus tios, primos e etc. Nos primeiros dias, devido à saudade, me diverti muito tomando leite fresco, andando a cavalo, pescando com meus primos. Mas na quarta-feira eu já estava ficando entediada, pois por mais que eu gostasse de estar naquele lugar com aquela natureza maravilhosa, tinha que ficar ouvindo a minha avó e o meu avô falando de coisas que eu não acreditava. E às noites eu me entediava ainda mais. Quando dava no máximo 10 horas da noite, todos tinham que ir para a cama, pois, segundo eles, havia um monstro muito feio que rondava a fazenda. E o melhor a fazer era estar com tudo apagado antes das 11 horas. Deveríamos orar muito para que o horrível ser não se aproximasse da casa para atacar os animais da fazenda ou coisa pior. Eu até questionei o porquê de deixar todas as luzes apagadas. E a minha avó disse que as luzes atrairia o tal ser, assim como barulhos desnecessários durante a noite. Enfim, deduzi que aquilo era balela, conversa para boi dormir. Eu já estava cheia de ouvir tanta bobagem, tanta besteira. Nós já estávamos para entrar no ano 2001 e aquele povo atrasado daquele jeito, afe. A gota d'água aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira. Era mais ou menos 2 horas da manhã. Eu acordei meio sonolenta para ir no banheiro e acabei acendendo as luzes do corredor daquela casa enorme, pois estava muito escuro, e fui em direção ao banheiro, que ficava lá no final do corredor, quase perto da cozinha. Aí, usei o banheiro e voltei para o quarto.
Mas como eu estava com muito sono, voltei a dormir muito rápido. 5 horas da manhã acordei com um primo meu me sacudindo, muito irritado, me chamando: Lu, acorda e desce que a avó está muito brava e quer falar com todos nós. Me levantei e segui o meu primo até a cozinha. Quando cheguei, minha avó perguntou aos berros, com uma cara enfurecida, um misto de raiva e medo, querendo saber quem tinha deixado as luzes do corredor acesa na madrugada. Eu disse que tinha sido eu, ai. Pedi desculpas, disse que foi sem querer, que estava com muito sono e não percebi o que eu tinha feito. Minha avó disse que aquilo não poderia mais acontecer, que tinha sido um milagre o monstro não ter sido atraído pela claridade, que ela teria que fazer uma reza para conseguir que os seres divinos protegessem a casa, entre outras coisas, e meus primos ali me olhando feio. Pedi desculpas de novo. Depois fui para o quarto e lá eu chorei bastante. Eu já estava preparando as minhas coisas para ir embora. Não suportava mais aquelas crendices populares ali, daquelas bandas. Eu tinha que sair dali. Mas de repente ouvi uma buzina. Eram 2 amigos meus que tinham chegado. Eles planejavam passar o final de semana comigo lá, pois eu tinha dito a eles que o lugar era maravilhoso. Fui até eles e disse que não era um bom momento, que eu já estava me preparando para ir embora dali. Naquele momento, a minha avó entrou na conversa e disse que ela não queria ter sido rude comigo, mas tudo o que ela fazia era para proteger a família do dito monstro. E se eu estivesse disposta a ir embora, eu poderia ir, mas que pelo menos eu e meus amigos almoçássemos antes e deixasse para ir embora depois do almoço. Aceitei e a minha avó, feliz da vida, me deu um abraço muito apertado e repetiu todas aquelas precauções. Disse que era apenas para me proteger. Aliás, proteger a mim e a todos da casa. Ela só queria que eu entendesse que existiam coisas no mundo que eu, por ter crescido na cidade grande, eu não compreendia. Eu, para não contrariar mais a avó, fingi acreditar nela. Afinal, ela não tinha culpa de acreditar em coisas que não existiam. Fui com os meus amigos andar a cavalo e mostrar para eles as belezas daquela fazenda. Descemos com os cavalos até o rio que cortava a fazenda e resolvemos nadar um pouco antes do almoço. Estávamos nos divertindo muito, brincando na água, quando um rapaz, mais ou menos da nossa idade, chegou lá na beira e deu um grito, mas em um tom de brincadeira. Ei, cambada, vocês estão espantando os peixes! Olhamos na direção dele e um dos meus amigos pediu desculpas e o rapaz, sorrindo, disse: só desculpo se eu puder nadar também. Bom, ele era um, né? E nós éramos 3. Que mal poderia haver? Aquele rapaz tirou as botinas e a camisa e entrou na água de calça jeans mesmo. Percebi que ele tinha um corpo bem forte. Ele não era muito bonito, mas era bem interessante. Meus amigos saíram da água e foram deitar lá na sombra de uma enorme mangueira que tinha ali perto do rio. Eu não disse, mas eles eram namorados desde o começo daquele ano. Mas era tudo escondido.
eles tinham medo de assumir para suas famílias que eram homossexuais. A família de um deles era boa, mas a do outro era uma família conservadora, sabe? E esperavam que todos os rapazes seguissem carreira militar. Enfim, mas essa história é deles e não a minha. Então, melhor voltar ao relato. Enquanto meus amigos conversavam embaixo da mangueira, eu comecei a conversar com aquele rapaz. Contei a ele que estava indo embora depois do almoço e que não conseguia mais ficar na casa da minha avó, pois o povo de lá era muito supersticioso. Ele riu e olhou fixamente para mim e disse: Mocinha, você não acredita em nada? Eu respondi com firmeza: eu só acredito no que possa ser provado cientificamente. Ele sorriu e disse: Moça, você não tem noção. Eu perguntei: noção de quê? Ele disse: nem vou tentar explicar. Você só iria acreditar vendo. Eita preuga! Vamos para o relato. Sorrimos e continuamos brincando na água. Logo meus amigos me chamaram, pois estavam com fome. Eu me despedi do rapaz e, quando eu ia saindo da água, o rapaz me puxou e me roubou um beijo, me deixando ali sem reação. Aí ele saiu da água e foi embora, rindo, e eu lá, parada, que nem uma estátua, olhando para ele. Que abusado, pensei. Voltamos para casa da minha avó, almoçamos, dormimos um pouco e mais ou menos 1h30 da tarde, pegamos a estrada para voltar para São Paulo. Já tínhamos andado uns 15 minutos de carro pela estrada de terra, quando notamos que devia ter furado um dos pneus. Paramos o carro e, quando fomos ver, não tinha um, mas 2 pneus murchos e só um estepe. Resolvemos voltar a pé para a fazenda pedir ajuda para os meus tios. Mal começamos a andar e vimos um jipe se aproximando. Era o rapaz que conhecemos no Rio. Ele então disse que morava ali pertinho, a menos de 2 minutos de carro. Resolvemos aceitar, né? Afinal de contas, aquele rapaz parecia ser uma pessoa boa, vamos dizer assim. Fui com ele e meus amigos ficaram esperando no carro. E em menos de 10 minutos já estávamos de volta com outro estepe. O rapaz ainda ajudou, né, os meus amigos a trocar os pneus do carro. Quando terminaram a troca de pneus, todos sentamos ali no chão e começamos a rir da situação. Resumindo, o rapaz nos chamou para um café na casa dele e acabamos indo. A casa dele era uma cabana, igual aquelas de caçador. Era bem reforçada e muito rústica. Ele fez um café e cozinhou umas batatas doces para a gente. Tomamos o café, comemos as batatas e começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem e acabamos todos dormindo. Quando acordamos, já estava escurecendo e o rapaz também dormia profundamente. Resolvemos acordá-lo para nos despedir, mas um dos meus amigos teve a brilhante ideia de irmos lá ver o rio à noite, para vermos, né, a lua cheia refletida na água, visto que era um rio muito calmo e passava ali, nos fundos da cabana do rapaz. Descemos até o rio e ficamos lá, esperando a lua nascer. Já se passava das 7 horas da noite e a lua cheia nasceu.
nós três ali, admirando, sabe? A lua estava linda mesmo, era uma beleza surreal. E como estava muito quente aquela noite, quando vimos, já estávamos todos dentro d'água, brincando como crianças. E brincando na água, perdemos a noção do tempo. De repente, ouvimos gritos. Quando olhamos, era o rapaz na beira do rio. Os olhos dele estavam cheios de veias e ele parecia estar com muita dor. Ele gritava com uma voz diferente, como se tentasse lutar contra algo dentro dele. Não sei explicar, quer dizer, eu não sabia explicar naquela época. Ele estava desesperado, com medo de algo. Ele disse: corram, entrem na cabana e tranquem tudo. Por favor, corram e tranquem tudo. E pelo que há de mais sagrado no mundo, não abram. Não importa o que aconteça, não importa o que vocês vejam. Vão e não abram. Meus amigos saíram da água correndo, apenas de bermudas. E corremos, em direção da cabana. Eu vi que o rapaz não estava vindo conosco. Voltei, cheguei perto dele e perguntei: e você? Ele olhou para mim e juro que vi o branco dos olhos dele, vermelhos como se estivesse se enchendo de sangue. Por um momento fiquei sem reação. Ele segurou meu braço e acabou me cortando com uma das unhas enormes que cresciam em suas mãos. Com a boca inchada, que parecia estar se esticando para frente, ele gritou: vai! E me empurrou com força. Corri para a cabana e eu e os meus amigos trancamos tudo. Um dos meus amigos enrolou um pano no meu braço que estava sangrando e, mesmo com muito medo, nós três olhávamos pelas frestas da cabana. E aquela noite toda, a certeza que eu tinha que o povo do campo era ignorante caiu por terra. O lado de fora da cabana estava bem claro por causa da lua cheia e dava para ver perfeitamente o que acontecia lá fora. Aquele rapaz que, naquele momento, estava a poucos metros da cabana, começou a vomitar uns negócios esquisitos e um fedor de cachorro molhado, meio que misturado com enxofre, tomou conta do ar. Ele começou a rolar no chão, a gritar de dor e a grunhir. Logo, o corpo dele estava totalmente modificado. Peludo, ele tinha virado um monstro negro muito grande e forte. Tinha olhos amarelos como de lobo. Aliás, aquilo parecia um lobo, mas andava em pé como um homem. É um paradoxo, né? Mas ele tinha um tamanho que regulava com o tamanho de um gorila. Os gritos de dor se tornaram uivos, os grunhidos se tornaram rosnados, e aquele rapaz que eu antes tinha achado atraente e interessante tinha se tornado um monstro, uma besta fera que parecia ter saído lá dos confins do inferno, com garras e dentes enormes e com quase 2,5 metros de altura. Aquilo rosnava, babava e tentava entrar na cabana para nos matar de todo quanto jeito. Se batia, se atirava com o corpo todo nas portas e janelas da cabana, pulava em cima do telhado, corria ao redor da casa,
passava as unhas por debaixo das portas, ficava cheirando as frestas das madeiras e assim foi a noite toda, até mais ou menos umas 4 horas, 4:30 da madrugada. Depois disso, aquele ser correu na direção do rio e lá da cabana dava para ouvir os rosnados se transformando novamente em gritos de agonia e dor. Meus amigos e eu mesmo, estando ali, morrendo de medo e pavor, sentimos muita pena de ver a agonia dele e corremos até o rio para ajudá-lo. Chegamos lá, ele estava nu, todo sujo e constrangido. Ajudamos ele a se lavar, pois ele estava muito fraco e abatido. Depois, ajudamos até ele voltar para a cabana. Resumindo, acabei dando de cara com um monstro que eu achava que não existia. Melhor dizendo, uma ótima pessoa que por alguma força inexplicável se transformava em um monstro bestial. Continuamos amigos dele por um bom tempo, pelo menos durante o dia. Nunca mais desacreditei da fé alheia, pois tive o meu próprio encontro com o sobrenatural. Aterrorizados, realmente acontece mais com quem duvida, né? A pessoa não acredita, a pessoa se irrita com quem acredita e uma hora, quando menos se espera, bam, dá de cara com o sobrenatural. Por isso, não vamos duvidar dos antigos. E agora vamos de história. O seminário. Não dá mais, Isolda. Nosso casamento acabou, sentenciou Ariel Tavares com a voz alterada. E depois continuou com a voz mais moderada. Foi maravilhoso no começo, tivemos bons momentos. Depois, com a voz suplicante, explicou: precisamos desapegar, precisamos nos separar. Franziu a testa com o dedo apontado para sua esposa e disse: mas hoje somos insuportáveis um para o outro. Ainda dá tempo de reconstruirmos as nossas vidas. Não, Tavares, não, meu amor, falou Isolda desolada. Depois colocou as duas mãos no peito. Eu te amo. Reconheço que existe desgastes, afinal são 14 anos. Mas e aquele amor imenso? Onde está? Está aí. Apontou para o peito de Ariel. E depois olhou para cima, abriu os braços e desabafou. Não acredito que tenha perdido ele como quem perde uma carteira. Com os olhos marejados, suplicou: não se entregue. Eu sei que estamos sem tolerância, mas isso resolve. Depois perguntou, pedindo um sim, na esperança que precisava. Que tal uma terapia de casais? Não precisamos de um terapeuta. Precisamos de um advogado, falou asperamente Ariel e prosseguiu finalizando. Depois da viagem, vamos resolver isso. Ariel Tavares era motorista padrão de uma empresa de ônibus. Sempre pegava viagens turísticas longas. Se dirigiu até a empresa. O ônibus estava pronto para seguir viagem. Então foi pegar os passageiros. Eles viajariam cerca de 1.500 quilômetros.
Era 40 passageiros distribuídos entre 15 mulheres e 25 homens, quase todos com idades entre 30 até 70 anos. Estavam se dirigindo para um seminário, Viver a Vida na Capital Paulista. O tema central era melhorar o meio ambiente através da conscientização. A viagem longa seguia normal. Depois de uma parada num restaurante de beira de estrada, a noite chegou, mas a viagem seguiu. E na subida da serra, estrada sinuosa e sem acostamento, somente um motorista de alto gabarito arriscaria. Uma neblina com cerração baixa deixava a visão curta e, de repente, algo se atravessou na frente do ônibus. Parecia um homem alto vestido de capuz preto que abriu os braços e Ariel instintivamente aperta o freio. Pista molhada, o ônibus dançou na pista e saiu da estrada, indo em direção da ribanceira e foi caindo no abismo de 500 metros, rolando cerca de 200 metros abaixo. Foi parar lá embaixo e só não seguiu caindo porque foi travado por troncos grossos de uma árvore. Tavares abriu os olhos, via apenas vultos na volta, vozes, e alguém disse: ele está acordando. Aos poucos a visão foi voltando. Então viu o teto. Estava deitado num quarto e ao lado uma senhora sorriu e disse: lembra o que aconteceu, senhor Ariel? Sim, o homem de capuz atravessou na frente do ônibus. Eu freiei e perdi o controle. Caímos. Meu Deus! Meu Deus! Que tragédia! Depois apaguei. Os passageiros, por favor, me conta. Eles estão bem? Morreu alguém? Calma, o Senhor vai encontrar com 32 deles. Vou levá-lo até lá. Estão todos no seminário do Viver a Vida. Mas isso é impossível. Faltava 300 quilômetros para chegarmos no seminário. O acidente foi sério. Ninguém chegaria a tempo no seminário. Quero saber do acidente. Quero saber dos passageiros. Calma! Estou falando de outro seminário. Venha, levante. Estão esperando pelo Senhor. Ariel se levantou e viu que estava bem, com a mesma roupa, o crachá. Olhou em volta. Era um lugar enorme, alto, janelas arredondadas, portas altas, e logo foi levado por um corredor enorme. De um lado era aberto, com visão para um jardim num aquarelamento quadrado. Estava no segundo piso e do outro lado muitos quartos. Então, depois de caminhar muito, entrou num grande salão e lá estavam quase todos os passageiros sentados em círculo. Para ser exato, 32. Ele fechou o círculo. Eram 33 acidentados. No centro do círculo, uma mulher de capuz branco,
vestida de branco, chamada Valquíria, sentada numa mesa redonda, cheia de botões iluminados com comandos, apontava para uma das pessoas acidentadas, que se chamava Jurema, e dizia: prosseguindo nosso seminário, veja tua vida, Jurema. Nisso, num grande telão, apareceu cenas da vida da Jurema, quando menina, depois ela conhecendo seu namorado, suas conquistas, o colégio, emprego, faculdade difícil, a perda do pai, que era tudo para ela, o sofrimento e a falta dele, o casamento, sua gravidez, o nascimento da filha, as discussões familiares, o desgaste do casamento, a descoberta que o marido tinha uma amante, a separação, a morte da mãe e a preocupação com a velhice, a descoberta de um caroço no seio, câncer, quimioterapia, nascimento do neto, o recomeço, os 60 anos, a turma do chá das 6, a amiga Celina, que estava ali naquela roda e riu quando se viu nas gargalhadas dos encontros. Como a vida flui depois de pronta. Parece um rio manso, mas só quem viveu sabe que a incerteza é um mar revolto, sem trégua. Jurema, emocionada com sua vida passada assim em segundos, diante de todos, as lágrimas vêm por ver, por último, seu neto de 12 anos chamando seu nome. Vó Jurema, boa viagem, bom seminário, te amo. O que te afliges, Jurema, nesse momento? Perguntou a misteriosa mulher de branco. Quanto tempo estamos aqui? Sei o que aconteceu. Como está o Afonsinho, meu neto querido? Ele tinha 12 anos quando aconteceu o acidente. Veja seu neto agora, falou Valquíria, apertando um botão no painel, e uma imagem surge naquele imenso telão. Um jovem de barba feita, com livros nas mãos nos corredores da faculdade, sorrindo, andando com uma moça a seu lado. Afonso está bem, tirando faculdade. Ele está com 19 anos e vai casar-se com aquela moça, sentenciou Valquíria. Meu Deus! Já se passaram 7 anos depois do acidente, balbuciou Jurema. Sim, esse é um centro de recuperação pós-acidentes trágicos. Reunimos o mesmo grupo para que os traumas sejam amenizados. Por isso, esse longo tempo dormindo aqui. O tempo é remédio para essas partidas violentas de um plano para o outro. O desapego é um grande entrave da evolução e conscientização. A vida é uma passagem rápida. A vida física é uma ilusão. Me digas, o que fica dela? Falou, levantando Valquíria com o seu vestido translúcido branco e o rosto escondido naquele capuz, e perguntou para Jurema: teus anéis já não existem mais, não estão aqui. Seus vestidos foram doados, seus sapatos colocados na frente da casa. Teus problemas rotineiros
viraram pó. Suas preocupações ninguém mais lembra. O que ficou da tua vida lá? Essas lembranças aí nem te pertenciam mais. Fui eu que te mostrei. Muitas tu nem lembravas mais. Falou isso para todos, apontando a tela escura. Quanto tempo perdido em briguinhas da vaidade, da teimosia, do egoísmo interior, porque na vida física a única coisa fora de controle é justamente o tempo, e ele nunca está a favor de quem vive. Por quê? Porque a vida é uma ilusão. Último desejo, Jurema. Como está a minha filha? E o Sérgio, meu ex-marido? Nisso, no telão, apareceu uma lápide cheia de coroas. Sérgio também deixou o mundo físico, fazem 2 anos. Tua filha está bem, sente saudades de ti, mas com resiliência segue o viver. Ela deixará aquele mundo com 90 anos. Nisso, Valquíria se vira para Ariel Tavares, que, perplexo com tudo aquilo, pergunta: então eu estou morto, é isso? Morto é um termo usado lá na terra. Na verdade, você está livre. Veja sua vida, Ariel. Apontou para o telão que se iluminou. Nisso aparece nele sua mãe grávida. Ele se sente dentro do útero e todas as sensações de sua mãe, da aproximação do seu pai e o conforto de saber que é amado e desejado. Uma família rica, abastada, com terras, casas e uma grande empresa. Depois, um menino sapeca correndo na chuva e o seu primeiro amigo de verdade, o cãozinho piloto que externava todo amor ao vê-lo. A morte do cachorrinho atropelado por um carro, a escola e os colegas, a briga por causa de um jogo de futebol lá no campinho na beira do rio, o quartel, manobras, o frio, depois do primeiro emprego, e o seu coração dispara quando vê Isolda, aquela mulata linda, perfeita, com coxas roliças, que desceu as escadas da faculdade com os livros junto aos seios. Aqueles cílios enormes emoldurando aqueles olhos negros, aquela boca vermelho púrpura que rolava o pirulito de um lado para o outro, sorrindo para ele. Uma paixão tão forte que enfrentaria o mundo, e o fez. Ele estava encantado de amor, apaixonado. Logo, os pais preconceituosos não queriam a união do casal. Ariel lutou, brigou e foi deserdado. Perdeu o comando da empresa, que passou para o seu irmão mais novo. Contudo, ele casou-se com Isolda, sem a presença dos pais na igreja e na festa.
Logo nasceu o primeiro filho, depois o segundo, e Ariel, despojado da herança familiar, teve que se virar no emprego que surgiu. Se tornou um motorista padrão de uma empresa de ônibus. E de repente ele revê aquela figura estranha na frente. Um homem de capuz que abre os braços e o ônibus sai da pista. Rola, rola e rola. E todos ali gritam novamente, revivendo a cena. E Ariel começa a chorar convulsivamente. Depois se acalma e pergunta por Isolda. Como ela está? Então, na tela aparece ela, com um homem ao lado. Ele puxa ela carinhosamente para o seu peito e alisa o seu cabelo entre os dedos e diz: Te amo. Como tive sorte de te encontrar e o azar de não ter chegado antes. Onde tu andavas que não te achei? Isolda ri e fecha os olhos feliz ao lado do novo amor. Ariel, teu corpo reclama tua volta. Terás uma segunda chance, falou Valquíria. Nisso, tudo escureceu diante dos olhos de Ariel. Ele então acorda com vozes gritando. Ele tem pulso! Rápido, pessoal! Uma maca aqui! Vai! Vai rápido! O motorista ainda está vivo! Perdeu muito sangue, precisamos tirar ele daqui. Ariel consegue ver-se sendo colocado numa maca. Luzes de lanternas, muitos galhos de árvores. Sente frio. Percebe que está sendo resgatado do meio das ferragens e tudo escurece. Ariel ficou em coma por 7 anos. O pai, a mãe e o irmão, com remorso, pagaram tudo, todas as custas para manter ele vivo, nos aparelhos. Montaram na casa de Isolda um quarto de hospital com todos os recursos. Ao lado dele, firme, sempre estava Isolda. Foi contratado um enfermeiro chamado John Tellison e uma enfermeira chamada Ana Rita Brage. De repente, o enfermeiro contratado, João, percebe que Ariel está acordando do longo coma e avisa Isolda que estava dormindo na cama ao lado. Isolda, acorda! Acorda! O Ariel está voltando. Ela agarra a mão de Ariel e sorri. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Tu nasceste de novo, meu amor. Ariel se recuperou bem. Dos 40 passageiros, 32 morreram no acidente. Isolda fez um acordo com a empresa de ônibus e Ariel foi afastado da empresa, mas se reconciliou com os pais e teve de volta sua parte na herança e um cargo na empresa do pai. Isolda finalmente foi aceita. Ariel voltou apaixonado, mudado. Aquele amor por Isolda voltou. Era outro Ariel que reviveu do acidente. Às vezes duvidava se era um sonho real ou se realmente tudo aquilo acontecera, pois além de reconhecer que o enfermeiro
João Teles era o homem que ficaria com Isolda caso ele falecesse. Ele passou por um acontecimento que convenceu ele de tudo. Ele foi no cemitério visitar o túmulo de Jurema. Na hora que estava voltando, viu duas figuras bem reconhecidas por ele. Estavam atrás de dois mausoléus entre cruzes de mármore. Ele viu duas figuras de capuzes. Reconheceu o rosto de Valquíria no capuz branco e do homem misterioso de capuz preto. Ali estava a vida e a morte diante dele. Por Beraldo Lopes Figueiredo. Os contos de Beraldo Lopes Figueiredo não tem como não aterrorizados. Nos põem para pensar. Eu já vi várias histórias psicografadas e testemunhos bem parecidos com esse, de pessoas, né, que têm experiência de quase morte. Eu não diria quase morte, pois a pessoa fica morta por alguns segundos, mas elas vivenciam, puxa, anos ali naquele curto espaço de tempo. Isso é uma prova que o tempo do lado de lá não é igual ao tempo do lado de cá, não é verdade? E vocês, o que acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Aterrorizados, eu achei interessante aqui um comentário embaixo do conto do nosso amigo. Não vou identificar a pessoa, mas se vocês quiserem verem, vai lá no app Vizinho, no Face, e procura Beraldo Lopes Figueiredo. Lá tem contos, olha, de te fazer viajar. E aí você vai ver esse comentário. Olha que interessante. LF. Eu tenho muitos sonhos assim, na outra dimensão. Olha que interessante. Geralmente, quando alguém da família vai para o outro plano, ou seja, sempre que ela perde alguém da família, ela tem sonhos assim. Quando o vô Thomas faleceu, eu via ele com uma Bíblia na mão e ele era adventista. A mãe, vó, vi nos sonhos, eu e ela caminhando no bairro Siqueira. Na época, as ruas eram sem calçamento e ela caminhava de pés descalços. Eu ofereci meu chinelo de dedo e ela não quis. Não preciso mais, ela me disse. Tu sim necessitas. Olhei os pés dela e ela levitava, não encostava os pés no chão. Eu olhava e achava natural. A mãe, quando se foi, eu vi ela numa enorme fila e ela de caderno embaixo do braço. O que está fazendo aí, mãe? Ah, eu me matriculei nessa escola. Agora vou estudar. A Luciana apareceu para mim e me disse: tia, aqui é bem melhor. Não precisa contratar pedreiros e pintores toda hora. As casas estão sempre novas e as cores não desbotam. Eu tenho a minha bem bonita. Tu vai gostar quando vires. E quando a massagista da Daniela faleceu, eu estava na frente de um poste de luz e era noite, um frio danado. Alguém me chamava e quando eu vi, era a massagista. Esqueci agora o nome dela. Ué, a senhora não morreu? Que nada! Vem que eu vou te mostrar meu novo trabalho. E eu e ela levitando.
Andávamos de mãos dadas, voando, subindo uma enorme escada de mármore, um prédio lindíssimo. Lá dentro via pessoas que estavam vivas na terra. E ela me disse: estão sonhando e vem para cá. Ela levou-me numa peça com um enorme telão, acho que é um quarto, né? Com um enorme telão. Nesse telão tinha um teclado que, se tivesse um desastre coletivo, ela apertava esse botão e já saía os guardiões para receber essas almas. A gente via gente dormindo, outros chorando, outros inconsoláveis porque não aceitavam a nova condição. E a massagista ficava ali controlando todos que chegassem e apertava um botão daqueles lá. E de imediato aparecia um ajudante para socorrer os que estavam chegando nesta dimensão. Nessa época nem existia computador. Faz, muitos anos que sonhei esse sonho. Daniela Figueiredo era pequena. Agora lembrei o nome da massagista. Era a Dona Conceição. Muito benquista na época. Ela era presidente da Seixo Noé, em Porto Alegre, e vinha uma vez por mês em São Gabriel com consultas já pré-agendadas. Ela terminou falecendo na cidade, em São Gabriel. O povo, todos os seus clientes ajudaram muito. Ou seja, a socorrista se tornou, um ajudador da luz, que ajuda as pessoas a compreenderem que já não estão mais nesse plano, que já não fazem mais parte da vida terrena. É bem interessante, aterrorizados. Esse tipo de história me faz assim viajar, como vimos aqui. O nosso amigo, Beraldo, postou esse conto de autoria dele, baseado em sonhos da irmã. E aqui essa moça postou os sonhos dela. Sempre que alguém conhecido ou da família falece, ela vai ter com essas pessoas. E a massagista falecida fazia o bem nesse plano, ajudava pessoas e continuou ajudando do outro lado. Gente, isso nossa, isso não tem palavras, me emociona muito. Deve ser muito bom, a gente merecer, depois de passar para o outro plano, ser um ajudador da luz. É um sonho, não? Me emocionei agora. E aí, aterrorizados, o que acharam das histórias de hoje? Tô arrepiada aqui com este tipo de sobrenatural. Se você gostou e ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, vai. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito aqui o canal, gente, vocês não têm noção. Deixem também um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho. E se quiser continuar vendo as histórias, contos e relatos aqui no canal Angel Black Contos de Terror, você vai lá no sininho das notificações, aperta a opção todas. E aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. Legal, né? E se você tiver um conto, um relato, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu vou ficar muito honrada de narrar aqui para todos que por aqui passarem. Quero agradecer agora a todos que de alguma maneira me ajudam e muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente eu quero agradecer a cada um de vocês, aterrorizados,
Muito obrigado por estarem sempre aqui comigo e não soltarem a minha mão. Obrigada mesmo. E para o nosso amigo aqui, Beraldo Lopes Figueiredo, muito obrigado por esse conto. Olha, me emocionei, pois me lembrou de vários testemunhos ouvidos parecidos. Valeu, amigo. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.